nosso irmão já vem para anunciar o Evangelho Santo, palavras de vida, mensagens que podem te salvar. Ale, 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 aleluia. Jesus Cristo agora vai falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Mas se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra as extremas exigências da missão, podendo incluir a perseguição e a morte. Hoje, Jesus introduz o seu discurso à expressão não temais. O nosso texto está estruturado sobre a repetição, a modo de imperativo. Não tenhais medo. E depois das razões pelas quais a confiança deve sempre vencer. A primeira razão é ainda que o bem esteja por agora velado, e a astúcia e a virulência do mal parece escondê-lo. Acontecerá uma reviravolta completa e veremos no triunfo de Cristo a vitória dos que escolheram praticar o bem. Eis a razão pela qual os discípulos de Jesus são encorajados. A audácia do anúncio. O que recebemos é pequeno como uma luzinha nas trevas, como um sussurro no ouvido, mas deve ser dado à plena luz do dia, gritado sobre os telhados inicialmente. O Evangelho era algo de oculto e misterioso que era preciso manter em segredo, dado a conhecer a poucos e com as devidas precauções, para não desencadear a perseguição. Mas chegou o tempo de o dar a conhecer
ao mundo inteiro. O pior que pode acontecer aos missionários do reino é a morte do corpo, mas seria muito pior a morte da alma, a perda da vida. Ora, só Deus pode tirar a vida, mas não o faz àqueles que o amam e o temem. Jesus conclui a sua argumentação com duas imagens muito ternas. A dos pássaros, que valendo pouco, são amados pelo Pai, e a dos cabelos da cabeça contados por ele. Não há, pois, que temer. Ide, proclamai que o reino do céu está perto. O temor de Deus é uma atitude complexa em que conclui que o respeito reverente, a obediência e a adesão profunda, a adoração, o amor, foi sentido por muitos profetas e santos que fizeram a experiência do encontro com Deus 3 vezes santo. Diante dele, damos conta da nossa condição de criatura e da impureza da nossa vida. Já o salmista rezava: Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Adorarei a tua majestade, mais alto que os céus, que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares? Mas se nos deixarmos penetrar por esta atitude, também poderemos ter toda a confiança na sua misericórdia. Jesus une o temor de Deus e a confiança. Não se vendem 2 pássaros por uma pequena moeda? E nem um deles cairá sobre a terra sem o consentimento do vosso Pai. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Ambas as leituras nos falam da experiência de temor na presença de Deus, que se nos revela e chama a uma missão. Mas também em ambas as leituras escutamos a palavra do Senhor que nos diz: não tenhas medo, não temais. Aquele que nos ama, nos chama e nos envia, purifica-nos e está conosco. Não temas, eu estarei contigo. Não temais, eu estarei convosco. A Virgem Maria também experimentou a sua condição de criatura limitada e frágil perante a grandeza e poder de Deus, no dia da Anunciação. Por isso o anjo lhe diz: não tenhas medo, Maria. O medo e a desconfiança na relação com Deus, mas também na relação conosco ou com os outros, paralisam-nos, transforma-nos em escravos. Mas Paulo adverte-nos: vós não recebeste um espírito de escravidão para recair no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, por meio do qual gritamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se vivemos do Espírito, caminhemos segundo o Espírito, na relação com Deus, embora conhecendo os nossos limites e os nossos pecados, temos consciência de estar perante um Pai, cheio de amor e de misericórdia. No exercício da missão que nos confia, na sua obra de salvação do mundo, sabemos que não estamos sós,
mas que Ele está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.